Bom, agora vamos falar do conhecimento que é importantíssimo ter em relação à elaboração de um trabalho que vai ser publicado, de repente pode ser disponibilizado na internet ou publicado de alguma forma. Citações e que vamos falar a seguir. O objetivo dessa aula é instruir sobre o que são as citações, explicar a diferença entre citar e plagiar e explicar sobre as normas da ABNT para citações. Então, qual a diferença entre citar e plagiar? Bom, em termos de TCC, você faz uma citação quando utiliza direta ou indiretamente as ideias de outra pessoa, atribuindo ao autor da ideia o devido crédito. E você está cometendo um plágio quando utiliza direta ou indiretamente as ideias de outra pessoa sem atribuir-lhe o devido crédito, ou seja, expõe aquela informação como se fosse sua. Isso até pode acontecer sem intenção, apenas pelo fato de não citar a autoria e ou a fonte. Por isso é importante saber das normas de citação para referenciar corretamente. Só para deixar bem claro, a citação é uma norma acadêmica, né, para que a pessoa não precise ser julgado aí por cometer um plágio. Já o plágio é um crime. Já tem lei para ele específico, inclusive existe casos de pessoas que perdem o certificado do seu diploma por cometer plágio, né? E isso pode ser uma ação criminal também. Então, é uma situação que pode tomar muito cuidado, porque a propriedade intelectual, isso, né, pode servir para textos acadêmicos, para músicas, para várias ideias, né? Então, geralmente, alguém pode trabalhar com aquela ideia e obter dali seu sustento. Então, não pode vir uma outra pessoa e dizer que aquele texto é seu, certo? E aí, por isso, nós temos essas formas de citação corretamente para que a gente não tenha esses problemas. Então, vamos entender aqui normas da ABNT para citações diretas. Bom, citações diretas são aquelas que você usa exatamente. A pessoa escreveu um livro, você gostou daquela ideia de tal forma que você resolveu copiar exatamente como ela disse no seu trabalho. Você pode fazer isso? Pode. Só que se você copiar mais que 3 linhas do seu trabalho ali na folha de Word, você tem que fazer um recuo de 4 centímetros e dar um espaçamento simples e colocar a fonte no tamanho 10. E a mesma coisa se você for fazer isso no rodapé da folha, né? Mais na frente nós vamos ver o modelo. Isso é para deixar claro, quem conhece as normas acadêmicas sabe de longe que essa é uma citação direta, quando ela simplesmente vê o seu texto. Outra coisa outra de citação direta quando a citação tenha 3 linhas. Então, eu copiei um trechinho curtinho e não passou de 3 linhas. Nesse caso, eu não preciso colocar recuo, o meu espaçamento vai ser normal ao do texto, né? A fonte vai ser a mesma. Eu só preciso colocar entre aspas, né? E não precisa ter itálico. As aspas já servem para destacar. Aí eu coloco no meio do meu texto mesmo. E aí, quem entende de normas vai ver que eu estou escrevendo alguma coisa, mas aquilo que eu escrevi especificamente, que está entre aspas, foi outra pessoa que escreveu, né? E aí eu tenho que fazer a citação correta para que eu mostre para o meu leitor quem foi a fonte, né? Então, em relação às normas da ABNT para citações indiretas, o que é isso? Eu li um trecho lá do livro, ou do artigo, ou da revista, de qualquer lugar, uma ideia que não é minha, e eu gostei daquilo. Só que eu gostei daquela ideia, mas não quero escrever exatamente aquele texto, como aquela pessoa falou. Eu quero usar minhas próprias palavras para escrever de forma que combine melhor com o meu texto. Isso é uma citação indireta. Aí ela não tem nenhum destaque, a única coisa que eu preciso fazer é, ao final dessa informação que foi uma citação, eu tenho que colocar a fonte, né? Então aí nesse slide eu tenho um modo de citar. Eu posso citar autor, ano, aí eu pego simplesmente o sobrenome do autor, lá da bibliografia, e o ano da publicação, e coloco lá a citação direta, entre parênteses. Vou mostrar o modelo mais na frente. Ou então eu posso colocar o autor, isso para a citação indireta, né? Só autor e ano.
Se eu quiser fazer uma citação direta, eu coloco o sobrenome do autor, aquele que vem primeiro na referência bibliográfica, o ano da publicação e a página em que aquele texto está presente, de forma que, se alguém tiver interesse em verificar se aquela pessoa de fato escreveu aquilo, ela pode simplesmente ir nessa página e averiguar. Agora eu vou trazer para vocês alguns modelos, né? Existem as formas de citar, né? Então, segundo a ABNT, eu coloquei aqui um texto só por comparação, é o mesmo texto, da versão errada e a versão correta. Vejam a versão errada e eu vou explicar a versão correta. Então, no caso de uma citação, eu estou falando ali do Parque Nacional do Araguaia e na verdade, quem falou aquela ideia para mim, é um texto maior, eu coloquei só um trecho aqui, foi o Salera Júnior, que tá lá na minha bibliografia referenciado, como eu falei, o sobrenome é sempre primeiro. Em relação ao Júnior aqui, quando tem Júnior, filho, neto, esse nome fica junto com o último sobrenome, né? Então não pode colocar só Júnior, vírgula, alguma coisa, sempre vai ser Salera Júnior, ou o sobrenome da pessoa correta. Se fosse Salera Neto, seria Salera Neto. Se a pessoa fosse filho, Salera Filho, entendeu? É assim a forma correta de citar. Então, se eu estou ali falando de forma indireta e eu quero falar que eu quero só explicar que foi o Mendonça que falou, né? E eu quero deixar claro que eu estou falando conforme aquele texto do Mendonça. Aí eu já não coloco o nome do Mendonça entre parênteses, que é o último sobrenome que está lá na referência. Eu vou colocar esse último sobrenome em letra minúscula mesmo, porque ele vai estar dentro do meu texto, e eu coloco entre parênteses só o ano de publicação, que é 2010, entendeu? Então eu posso citar, como no primeiro exemplo ali, simplesmente escrever o texto e colocar entre parênteses que aquela ideia que eu coloquei ali vem, na verdade, do Salera Júnior. Aí eu vou colocar tudo entre parênteses. Se eu quiser colocar isso no meu texto, conforme o fulano de tal, que nesse caso aqui, conforme o Mendonça, aí eu deixo o Mendonça em caixa baixa dentro do meu texto e coloco entre parênteses só o 2010 mesmo, que seria aqui o ano da publicação. E aí, olha o exemplo abaixo de uma citação direta de mais de 3 linhas, conforme a gente viu lá anterior. Então, veja que é uma citação grandinha. Como ela tem mais de 3 linhas, aí eu tenho que diminuir a fonte, diminuir o espaçamento, fazer um recuo, né, de forma que fique bem destacada que aquele trecho é de uma citação direta, né? Então, se eu não quero usar todo o período, aqui, por exemplo, eu comecei com ela, porque o anterior já não me interessava, eu quero começar aqui do ela. Aí eu posso colocar aqui os colchetes e colocar os 3 pontinhos para indicar que tinha texto antes, eu só não quis usar, tá bom? E aqui, lá na frente também, eu coloquei o exemplo que eu poderia tanto citar lá em cima, dentro do meu texto, falar assim, com base no Salera Júnior, aí como eu estou fazendo, eu estou falando dele dentro do meu texto, o nome dele seria, o sobrenome dele, que estava lá na referência, ele viria em caixa baixa porque está dentro do meu texto, e a única coisa que eu colocaria entre parênteses seria o ano e a página, porque aqui neste caso eu coloco a página, porque nesse caso é uma citação direta, eu peguei exatamente conforme está escrito, então eu tenho que deixar claro isso para o meu leitor, de forma que se ele quiser consultar, ele vai achar lá, tá bom? Eu poderia fazer isso, e se eu não quisesse citar, se eu não quisesse falar do autor, só quisesse expor lá o texto e deixar claro pela citação, que é uma citação, eu poderia só escrever o trecho que eu quero e colocar embaixo. Tá vendo que ali, depois de Camuanã, tem um tracinho entre parênteses? É só porque não caberia isso aqui embaixo, né? Aí eu poderia colocar essa informação aqui. Só Salera Júnior, vírgula, o ano e a página que foi publicada, tá bom? Tem essas 2 formas para você comparar, a errada e a correta. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de exemplos para você. Então, quando for citado um autor com várias publicações, o que eu faço? Eu estou querendo falar
Salera Júnior, mas de vários livros que ele escreveu. Então, eu escrevo o nome dele, coloco uma vírgula e escrevo os anos das publicações que eu estou me referindo e separo esses anos com um ponto e vírgula, que é o jeito certo. Tá? Ou então, isso se eu só quero colocar a referência lá no meu texto. Se eu quero falar desse autor dentro do meu texto, fica em caixa baixa, vai ficar entre parênteses todos os anos da publicação para saberem que eu faço referência a todos aqueles textos. Como que eu sei que esse é só checar depois na referência, como está em ordem alfabética, eu busco Salera Júnior e pela norma da ABNT vai estar lá um embaixo do outro conforme a ordem dos anos, né? Então, conforme for publicando, vai ser nessa ordem, 2009, 2010, 2011. Quando forem citados vários autores, então, na verdade, é uma só publicação, mas vários autores fazem parte dessa publicação, é muito semelhante. Aqui, nesse caso, eu posso colocar segundo Silva e Santos, Silva e Santos, que tem aquela publicação de 2009. É uma forma, se eu quiser falar sobre eles dentro do meu texto. Se eu quiser só falar a ideia dele, citar, eu poderia colocar aqui só Silva, Santos, que são os autores do texto, vírgula, o ano de publicação dessa obra, tá bom? E quando eu estou citando vários autores, como que eu faço? Eu uso simplesmente o último sobrenome, a vírgula e o ano, separo por ponto e vírgula do próximo, eu cito novamente sobrenome, vírgula, o ano, e assim eu faço para quantos eu estiver citando. Isso quando eu falar, de repente, de uma ideia que esses autores todos nessas publicações têm em comum. Então, é dessa forma que a gente cita, tá? Ou se eu quiser falar isso dentro do texto, eu posso colocar segundo Silva, aí o ano, aí eu coloco o vírgula normal, Santos, o ano, e aí né, porque nesse caso estou citando só 3, e aí eu faço a última citação do ano. Então, pessoal, são que a gente mais precisa saber é sobre isso. Em caso de dúvida, me procura lá no fórum, tá bom? Trabalho para vocês.